No último editorial, eu trouxe para vocês uma matéria de O Globo. E nessa matéria, mostrava que Lula estava mais perdido do que tudo. Ele discutiu com o Padilha porque ele foi pego de surpresa com o resultado da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Ou seja, ele sequer sabia ao certo que a presidência, quem tinha escolhido era o Lira. E ainda questionou o Padilha, falando: por que você não me avisou? Ou seja, mostra a falta de diálogo do governo petista. Uma outra matéria que eu trago agora para vocês mostra o quanto o jogo está sendo muito mais difícil do que Lula imaginava. Escanteada, presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, fica apagada e isolada em decisões do governo Lula. Nesse editorial aqui, que é do Terra Brasil Notícias, ele mostra o quanto algumas pessoas que imaginavam que teriam um protagonismo no governo PT estão sendo jogados aos cantos. E mais cedo ou mais tarde vão guardar uma mágoa e um rancor do Lula, e isso vai se reverter contra ele. É uma característica básica: aquele que é traído tende a querer se vingar. Aquele que é traído na política tende a querer dar com a língua nos dentes. Vamos citar outros exemplos? André Janones, por exemplo. André Janones também está por aqui com o governo Lula porque foi escanteado em todos os sentidos. Marina Silva foi traída, tá? Pé da vida com Lula. Enfim, muito mais disso ainda será visualizado no governo Lula. Olha só o que diz esse editorial aqui do Terra Brasil. A presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, foi mesmo escanteada. Sua ausência do processo decisório do governo que ajudou a eleger tem chamado a atenção da classe política de Brasília. Entre petistas, circulou uma história de que a decisão seria da primeira-dama Janja. Gleisi tenta mostrar serviço juntando-se ao baixo clero, olha só, pessoal, reduzido ao baixo clero petista da esquerda para bater boca com a maioria conservadora da CPI do MST, onde é apenas suplente da comissão, que investiga as invasões criminosas. As informações são da coluna Cláudio Humberto do Diário do Poder. Gleisi já não é convidada para as decisões mais banais do governo. Sobra para ela a presença institucional apenas em factoides do Planalto. Ela foi ignorada, por exemplo, para a reunião que bateu o martelo de Cristiano Zanin, como futuro ministro supremo. A presidente do PT tampouco foi acionada, nem se ofereceu para defender o arcabouço fiscal de Fernando Haddad da Fazenda. Então presta atenção, o governo Lula vem implodindo, aos poucos. O namorado da Gleisi Hoffmann, que é o Lindenberg Farias, ele partiu para cima do Rui Costa e teceu críticas gravosas sobre ele, xingando ele. Isso porque ele sequer foi indicado à CPI de 8 de janeiro, onde ele queria participar. A grande questão é que o PT participou hoje de um racha interno. E as más línguas dizem que a responsável por esse racha é a Janja. Lembrando que a Janja não tem força política nenhuma. E no final das contas, nomes fiéis ao Lula podem abandoná-lo. Podemos citar aqui Haddad, podemos citar a Gleisi Hoffmann, o Lindenberg, a Marina Silva, dentre outros nomes que estão apoiando Lula, o Janones, e que logo logo vão pular fora do barco. Grande parte da mídia também já pulou fora do barco. Jornais que outrora só teciam críticas a Bolsonaro entenderam que agora é hora de criticar Lula. Você pode pegar o Estadão, a Veja, a Folha de São Paulo, até o UOL está embarcando nessa história de partir para cima do Lula agora. Mas o racha não para por aí. Outra matéria